CNN. Breaking News agora para você que acompanha o Expresso CNN. Saiu então os dados sobre o bloqueio do orçamento previsto para 2022 para tentar acertar ali o teto de gastos. Esse valor então, que num primeiro momento dissemos que poderia ser de 5 bilhões, hoje o presidente Jair Bolsonaro falou em cerca de 8 bilhões. Neste momento sai então o valor final desse bloqueio necessário para se cumprir essa regra do teto de gastos. 6,7 bilhões de reais de bloqueio adicional necessário para essa recomposição. Então, o que diz esse relatório de avaliação de receitas e despesas para 2022? Que havia ali uma necessidade, então, de bloqueio total subindo de 9,96 bilhões no segundo bimestre para 12 bilhões. No terceiro bimestre, um acréscimo de 2,77 bilhões. Então, se formos somando essas necessidades de acréscimo que são colocadas para que se possa corrigir o teto de gastos, manter essa regra que dê esse espaço no teto de gastos, como explicamos para vocês agora há pouco aqui no Expresso CNN, há necessidade, então, de um bloqueio de 6,7 bilhões. E quando falamos em bloqueio de 6,7 bilhões, é um dinheiro, é um valor que pode impactar em todos os ministérios. E é claro que ao longo do tempo nós saberemos de que forma que esse bloqueio, esse dinheiro que o governo federal agora deixa de distribuir a essas pastas pode impactar a população brasileira de acordo com o que for bloqueado em cada ministério. É claro que os valores podem mudar de acordo com cada um, porque há ministérios em que o investimento, em que os valores investidos são maiores, como por exemplo da educação, da saúde. Em outros momentos já vimos um corte bastante grande no Ministério de Ciência e Tecnologia. É claro que essa porcentagem pode variar de acordo com a importância dos valores que são repassados a esses ministérios. Mas o que sabemos agora, então, é que o valor que poderia ficar entre 5 e 8 bilhões de reais para esse bloqueio chega a 6,7 bilhões de reais, Elisa. Pois é, e ainda uma informação que vem junto com essa nota que nós acabamos de receber, viu? Estamos ao vivo, Breaking News, 7 horas e 7 minutos. O detalhamento do bloqueio deve sair daqui a uma semana. Ou seja, de que maneira vai ocorrer esse bloqueio? De onde exatamente, como o Cine estava explicando, virá esse bloqueio? Então, daqui a uma semana, quando haverá a publicação do decreto chamado de decreto de programação. Aí, dois detalhes bem interessantes aqui, Cine, que eu também acrescento. Os números incorporam o seguinte: a derrubada do veto, a Lei Paulo Gustavo, lei que diz respeito à cultura federal, à cultura do Brasil, de mais de 4 bilhões de reais, e a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, estimado em 2,24 bilhões de reais. A gente está aqui com as informações que chegaram a respeito desse bloqueio, mas temos Renata Agostini, não é, Cine? Para poder chegar também na cobertura. Nossa analista de política e de economia, que acompanha muito de perto tudo isso, vai conversar com a gente agora ao vivo, voltar mais uma vez para a gente falar. Renata, então finalmente temos agora o valor, nem 5 nem 8, 6,7 bilhões. E a partir de agora, quais impactos que podem ser sentidos e quais são os ministérios que normalmente mais sofrem quando há um bloqueio de verbas como esse? Eu quero que você explique para quem nos acompanha qual é o impacto direto para todos nós quando o governo federal decide tomar uma decisão como essa por meio do Ministério da Economia. Pois é, gente. Primeiro aspecto, vou pegar onde Elisa colocava, que são o detalhamento da nota que surge, de por que o governo está tendo que fazer isso. Decisões que vieram do Congresso Nacional, decisões recentes, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, também a decisão de dar ali um reajuste, foi a aprovação do piso salarial, não foi um reajuste, né? De qualquer forma, ali há uma receita que não estava, uma despesa que não estava contabilizada e passa a existir, uma obrigação de gasto por parte do
governo federal. A equipe econômica estava contando ainda com uma outra medida que foi aprovada pelo Congresso, que foi o desbloqueio de recursos que estavam sendo segurados do Fundo Nacional de Tecnologia. Então, todas essas decisões que vêm do Congresso, elas têm impacto no orçamento. E como o governo tem que cumprir a regra do teto de gastos, aquele limitador do quanto ele tem que gastar no ano, quando vem uma ordem de que ele tem que considerar novas despesas, ele tem que readequar. É basicamente isso o que está acontecendo nesse momento. Então, o governo foi lá, fez as contas e viu que tem essa necessidade de bloqueio adicional de recomposição de 6,7 bilhões. Agora, essa conta está considerando o que estava já bloqueado anteriormente. A gente já tinha um estoque de pouco mais de 9 bilhões no ano e quando a gente olha para o ano inteiro, essa conta de bloqueio, então, ela vai chegar a quase 13 bilhões de reais. Agora é ver onde que o governo vai ter que tesourar e quais pastas vão ter que sentir mais esse bloqueio de recursos. Renata Agostini, muito obrigado por enquanto.